É o seguinte, você pode combinar com o Douglas e com quem mais for necessário. Você pode marcar uma hora aqui que a gente vai ter que chegar aqui, vamos ter que passar todo o equipamento de novo, que depois que deu aquela lesada, ficou tudo desconfigurado, vamos ter que configurar tudo de novo. Aí marcar uma hora, entrar no sábado às 8 da manhã e sair daqui às 22, acertando esse som aqui. Prepare-se. Eu quero começar falando algo sobre mim. Porque a falha foi minha. Então, e eu quero mostrar umas falhas minhas, e ainda bem que foi com meu pai, entendeu? Porque ele já sabe como é que eu sou. Porque se eu fizer essa falha com algum de vocês, vão falar assim, o Fábio... Eu que devo pedir desculpas, porque eu sabia, desde não sei quando, que o pai seria operado dia 18, viemos aqui, fizemos culto, fui embora, não falei uma palavra, né? E quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu falei, eu devia ter falado alguma coisa lá na igreja, né? Então, se eventualmente um dia eu esquecer de falar alguma coisa que você pediu, às vezes coisa que você pediu, assim, 5 minutos antes do culto, e eu não falar, provavelmente foi porque minha cabeça não guardou a informação, tá? Eu fiz isso com meu pai, tá bom? Então, eu esqueci completamente que tinha que orar pela cirurgia dele, mas o Senhor não esqueceu. Graças a Deus que Deus não esquece, porque minha cabeça não é muito boa, não. E eu acabo esquecendo, às vezes, as coisas. Mas o Senhor está cuidando, graças a Deus. Agora ficou muito baixo. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Efésios, nós vamos ler ali. E antes de lermos, eu quero fazer um pedido para você. É sobre o retiro. Nós temos no mês de fevereiro de pagar uma parcela, a primeira parcela de 3, e é em torno de 10 a 12 mil reais que nós vamos pagar pelo lugar do retiro em outubro. A gente vai falar isso todo domingo, você já cansou de ouvir, mas você vai ouvir de novo, tá? Em todos os anos a igreja tinha caixa, então essa prestação era paga com recursos da igreja, e quando vinha o retiro, todo mundo completava o pagamento, nós ressarcíamos a igreja. Mas você conhece a situação e você sabe que hoje a igreja não tem caixa para fazer isso. Mas nós temos que honrar um compromisso nosso, né? E nós vamos honrar o compromisso. Agora, eu estou pedindo encarecidamente que você que pode adiantar o seu pagamento do retiro, que você o faça. Obviamente, nós temos como negociar com o dono do lugar, que essa trimestral ele possa dividir, eventualmente a gente consiga fazer alguma coisa, mas nós precisamos muito que você dê a sua participação, porque senão a gente não consegue honrar compromisso de jeito nenhum, né? E nós não vamos tirar da igreja, porque todo o nosso orçamento está nas contas que a igreja paga. Então, não tem reserva. Eu vou receber agora dia 25 e pretendo, entre dia 25 e dia 1º, que tal o retiro de todo mundo lá em casa, vai todo mundo para o acampamento. Eu já tinha feito a inscrição de uma integral, eu farei as outras 4 que faltam ainda. Deus vai dar graça para isso. Mas eu conto que você faça a sua parte também, né? Para que a gente não fique em débito, porque o cristão deve honrar seus compromissos. Faz parte da índole do crente, honrar aquilo que ele promete. Tá bom? Então, nós estamos aqui diante do Senhor, nós vamos fazer a nossa parte. Não fala assim, eu não sei se eu vou ao retiro. Não, você vai ao retiro, sim. Porque eu quero ver você lá. E eu não quero ir lá e ficar olhando só para as árvores. Então, eu quero ver você. Então, você dê um jeito de ir. Ok? Há um grupo aqui na igreja que tem o Douglas, que tem o Renato, o Túlio, e alguns outros perdidos por aqui, que são recentes na igreja e nunca fizeram uma série de cursos que nós temos aqui. Por exemplo, princípios elementares da palavra de Deus. Você nunca fez, né, filho? E eu sinto que, de tempos em tempos, nós devemos retomar certos estudos que são básicos da doutrina que nós pregamos nessa igreja e devemos alimentá-los com esses princípios básicos e outros cursos que temos. De forma, então, que acabei de eleger o Pedro Paulo, e ele nem sabe disso, para sair por aí catando nomes. Você que vai fazer curso, você que quer fazer curso sobre doutrinas básicas, etc., nós vamos falar aqui sobre princípios elementares. São 6 princípios que estão no capítulo 6 de Hebreus, que estão mencionados ali.
São 6 aulas só, não paga nada, aproveite, tá? Que aula de graça hoje é raridade. Né? E só que para eu fazer esse curso com vocês, eu tenho que saber qual é o melhor horário para vocês. Se vocês querem um domingo de manhã, se vocês querem um sábado à tarde, se vocês querem uma madrugada de segunda-feira, alguma coisa desse tipo. Então, você vai falar com o Pedro Paulo, fica em pé aí, Pedro Paulo, tem gente que não conhece você aqui. Esse é o Pedro Paulo, tá? Então, você vai falar com o Pedro Paulo, você vai dar o seu nome para ele, e você vai dizer qual é o melhor dia para você. E nós vamos tentar ajudar você nisso, para que você possa estar presente no curso aí. O Pedro Diogo é muito velho de igreja, mas ele também não fez isso. Quem sabe um dia ele também se anime aí. E a gente vai estudar um pouco da Bíblia. São princípios básicos que podem nortear todo o teu comportamento, tua direção dentro da casa de Deus e pode mostrar para você como Deus tratou o seu passado, como ele lida com o seu presente e aonde ele quer te levar no seu futuro. Ok? Vamos abrir Efésios capítulo 4. Estamos estudando esse texto aqui há 3 semanas. Tem um outro recado para dar também. Vou fazer propaganda. Nunca fiz isso também aqui, mas hoje eu resolvi fazer propaganda. Carlos Oswaldo, para quem não sabe, era um professor lá do Seminário Palavra da Vida, doutor em várias coisas e, enfim, eu nem sei o currículo dele, mas é uma das poucas pessoas com unção de mestre que eu já vi pregar e me fez chorar ouvindo o ensino da Bíblia. A gente costuma chorar com um grande evangelista, a gente costuma chorar com um profeta, um avivalista, mas o Carlos Oswaldo me fazia chorar quando ele abria a Bíblia e começava a ensinar. E ele, nos últimos anos de sua vida, desenvolveu esse livro chamado Foco e Desenvolvimento, em que ele faz uma sinopse de todos os livros do Novo Testamento. É uma sinopse bem completa, dizendo o autor, motivação, a quem se destinava o livro, e ele fez um esboço de divisão por capítulos dos temas e uma exegese rápida, nada muito detalhado, mas uma exegese rápida e bem boa mesmo, do que está sendo desenvolvido em cada livro. Mas pouco antes dele publicar o Velho Testamento, ele veio a falecer. O livro ficou pronto, mas não sei se não deu, agora não lembro se ele faleceu logo e o livro foi publicado depois, ou o contrário, o livro foi depois, né? Ele deixou o foco e desenvolvimento do Velho Testamento pronto também, e eu morrendo de vontade de comprar o Velho Testamento, só que a Palavra da Vida não vende mais separado, só vende junto. E eu não podia ficar sem o Velho Testamento, então acabou que eu comprei os 2 volumes, então eu estou com este sobrando aqui. Tá? Foco e desenvolvimento no Novo Testamento. O do Velho não vou ceder para você, vai ficar para mim. Se você quiser, você vai lá na livraria da Palavra da Vida, R$200 você compra tudo. Né? Mas eu estou disposto a vender o do Novo Testamento que me sobra, tá? Eu posso até te vender um novinho, tá? Se tiver igual esse aqui, para página amarela, assim, né? Mas vem falar comigo depois, a gente acerta um preço, ok? Porque eu estou vendendo o meu mesmo, tá? Isso. O quê? Vamos orar. Senhor, tua palavra será aberta diante de nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor a revele, que o Senhor traga a iluminação do teu Espírito para nós, que venha falar aos nossos corações e venha nos alimentar para que sejamos abençoados individualmente e corporativamente também. Peço que dês a graça para que sejamos fiéis na transmissão do teu recado. Que os nossos corações sejam férteis para frutificar, a 30, 60, a 100 por 1. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Efésios 4 fala assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos lido esse texto e temos entendido que o objetivo final do Senhor para a igreja é que todos nós preservemos a unidade que nós temos no Espírito Santo.
E essa unidade se manifesta pela paz que deve existir no nosso meio. A igreja devia ser um lugar de paz. A pessoa chega atribulada e quando ela entra na igreja, ela devia sentir a paz do Senhor ali dentro. E esta paz organiza os nossos relacionamentos e vai azeitando-os também, né? Mas isso não é fácil de acontecer, porque nós somos pecadores. Eu não sei se você sabia, mas você é pecador. E o fato de nós sermos pecadores cria entre nós, muitas vezes, desavenças, complicações, muitos atritos, e essa convivência perde a pacificação que nós gostaríamos que ela tivesse. Por isso, nós devemos nos esforçar para preservar essa unidade. Mas ainda, ele diz que o objetivo dele é que nós andemos do modo digno da vocação para a qual nós somos chamados. A Bíblia fala que nós somos chamados para sermos conformes à imagem de Jesus. Então, que todos os atributos de Jesus estejam visíveis em nossa vida e sejam claros em nosso meio, porque nós somos chamados para isso. Por isso ele pede, então, que nós desenvolvamos humildade, mansidão, longanimidade ou paciência e perdão, para que possamos suportar uns aos outros com esse amor aí. Falamos outro dia sobre humildade, gostaríamos de falar um pouquinho sobre mansidão hoje. Se você tiver um pouquinho de paciência, eu pedi para colocar um slide aqui, não precisa apagar a luz não, tá? Acho que dá para você enxergar. A Glócia vai achar o slide aqui. E eu vou começar com essa frase de Calvino. Ele disse assim: será inútil ensinarmos mansidão, a menos que tenhamos iniciado com humildade. Por isso, o Espírito Santo sabe o que faz, ele coloca primeiro humildade lá no versículo, e depois ele fala da mansidão. A mansidão só pode ser obtida depois de nós obtermos a humildade, porque quando eu acho que eu ainda sou maior que o outro, quando eu acho que eu sou melhor do que o outro, quando eu acho que eu valho mais do que o outro, eu tenho dificuldade quando alguém pisa no meu calo. Mas se eu entendo o meu lugar, e se eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém, e se eu compreendo que tudo que eu tenho eu recebi de Deus, e portanto ninguém me deve coisa alguma, eu fico emocionalmente, psicologicamente preparado para receber alguns reveses que infelizmente acontecerão sempre. É impossível não haver reveses. É impossível não haver conflitos. Eles sempre existirão. E por isso que nós devemos desenvolver a mansidão. Paulo não precisaria dizer que nós devemos desenvolver mansidão se não houvesse momentos em que a mansidão tem que aparecer. Se a mansidão fosse tranquila, se ela acontecesse o tempo todo, se não houvesse necessidade de mansidão, ele não precisaria escrever isso. Mas se ele tem que escrever que a gente precisa se esforçar em ser manso, é porque o tempo todo nós estamos levando tapa daqui, chute de lá, cabeçada de acolá, e a gente precisa exercitar essa virtude, que às vezes que é difícil de conseguir às vezes, né? Quando eu entendo que Cristo conquistou tudo por mim, e tudo que eu sou foi Cristo quem fez, eu não preciso mais defender minhas coisas, porque elas vieram todas do Senhor, né? E quando fala em mansidão, eu lembro de 3 imagens, mas vou sintetizar mais ou menos assim. A primeira que me vem à mente, eu me lembro quando eu ia visitar alguém e alguém tinha cachorro em casa. Primeira pergunta que você faz quando você entra numa casa que tem animal é se o animal é manso ou se ele morde, né? Eu tenho por hábito confiar só num cachorro, aquele que eu crio. Eu gosto muito de cachorro, mas se for o cachorro que eu crio, eu fico tranquilo. Se for o cachorro que você criou, você tem motivo para ficar tranquilo, mas eu não. Eu tinha um cocker. Você lembra? Você conheceu? Você conheceu ela já caindo aos pedaços. Assim, né? Mas eu tinha um cocker espetacular, assim, o mais bonito da face da terra. Nunca vi um cocker tão bonito como aquele, mas ele era tão manso, que ele podia estar no meio da refeição dele, e eu podia me aproximar sem avisar, meter a mão no meio da panela dela e levar embora, e a cachorra simplesmente se afastava. Não era só eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, qualquer pessoa podia chegar ali, no meio, faz isso com qualquer cachorro. E ele vai confundir o seu braço com a parte da comida.
Aquele era um cachorro manso. Ele estava no meio do seu direito, né? E o que o cachorro mais quer é comida. Mas naquela hora ela sabia que o dono, ela sabia que eu não ia levar embora de alguma forma ela sabia que aquele prato era dela e que ela não ia perder nada com aquilo. Então ela saía, se afastava e eu podia levar embora a sua comida. Depois a gente devolvia, obviamente. Mas eu fico lembrando também, para o pessoal do vestibular aí, eu fico lembrando que o Guimarães Rosa escreveu Os Contos de Sagarana e ele fala muito sobre bois e cavalos, né? Mas tem dois contos em Sagarana em que ele descreve muito bem o comportamento dos bois. Num dos contos, há cerca de 400 bois que têm que ser levados para uma cidade, onde eles são colocados em trens e depois foram vendidos, né? E ele descreve a cena dos bois lá no curral antes de começarem a começar o transporte deles. E é uma bagunça ali no meio, e os bois chifrando uns aos outros. Eles estão todos confinados, são mais de 400 bois ali, e a chuva para cair, aquele alvoroço todo, e os vaqueiros se preparando para transportar os bois, e todo mundo chifrando e mugindo para lá e para cá, e boi bravo, e etc. No outro conto, ele coloca um carro de bois, são quatro parelhas de bois, e tem um sujeito lá atrás, e vai conduzindo os bois e vai dando trancos nos bois e vai machucando os bois com uma vara, porque os bois, embora estejam caminhando em pares, de repente, aí um vai mais para a esquerda, assim, o outro já vem chifrando também. Boi é bicho bravo. Boi é bicho bravo. E é mais ou menos assim, não vem no meu espaço. Ele chegou no meu espaço aqui, eu vou chifrar mesmo. Eu vou te atacar. A mesma coisa acontece com o cavalo. O pastor Darcy falava lá sobre a fazenda quando ele passava as férias, né? E os caipiras lá, o pessoal do interior eles gostam de subir no cavalo mais forte, né? Mas às vezes o cavalo é bravo. Então eles têm que amansar o cavalo. E amansar o cavalo significa que eles vão despojar o cavalo não das suas virtudes, da sua força, da sua agilidade, da sua bravura, da sua força, mas eles vão despojar o cavalo desse espírito indolente, indomável que ele tem lá dentro. Indomável. Ninguém monta em mim. Então, com muito treinamento, com muita disciplina, com muito ensino, com umas fustigadas de vara, às vezes com um aperto na cintura, eles vão ensinando para o cavalo que o cavalo tem que ser amansado para que possam montar em cima dele. E nós temos dentro de nós esse negócio indomável. Já ouviu gente que fala assim, eu sou uma pessoa muito calma, mas não mexo comigo. Já ouviu alguém falar assim? Eu sou muito calmo, eu sou muito paciente, eu sou muito tranquilo, mas ó, se mexer comigo, vira um bicho. Na verdade, você sempre foi esse bicho. Ele sempre esteve aí dentro. O que você está falando é não entre no meu território. Se você entrar no meu território, eu vou espinafrar para todo lado, vou dar chifrada, vou dar coice, eu vou te arrebentar. Então você tem que ser amansado. E a palavra do Senhor está falando, então, por meio de Paulo, que nós devemos buscar a mansidão e que ela não é fácil ser conquistada, porque eu tenho o meu espaço, eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus interesses, eu tenho o meu lugar, eu tenho a minha posição e eu não quero perder nada disso. Então eu lutarei com unhas e dentes para manter tudo isso. Mas o Senhor quer fazer o contrário na minha vida. Por quê? Porque, na verdade, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Não fui eu quem conquistou. Eu não sou merecedor de coisa alguma. O Senhor coloca à minha disposição e Ele tira quando Ele quer. Eu não tenho que ficar brigando por causa disso. Porque vem de Deus e volta para Deus. Mas nós somos ferozes. Nós somos ferozes como esses animais. Então, o objetivo do ensino aqui é que nós aprendamos a abrir mão dos nossos direitos em favor do outro, mesmo quando temos certeza de que alguma coisa está errada, de que estamos sendo injustiçados. Porque o manso faz isso. Eu vou direto para 1 Pedro, eu vou te convidar a visitar ali rapidamente, Pedro, para você entender do que nós estamos falando. Primeira carta de Pedro, capítulo 2,
versículo 21. Posso ler? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus deixou o exemplo. E agora ele relata qual foi o exemplo. Primeiro é que ele não cometeu pecado, nunca teve dolo na sua boca, e ele explica depois. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Qual é a nossa tendência? A nossa tendência é assim, tomei desse lado, eu vou devolver do outro. Chutou a canela, eu vou chutar outra canela. Puxou o tapete daqui, eu vou puxar de lá. Jesus foi ultrajado, mas jamais revidou com ultraje. Nunca pagou com a mesma moeda. Né? Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Quem é que julga retamente? Na posição de homem, enquanto homem, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo questionado, Jesus sendo negado e depois sendo crucificado, Jesus entregou todas essas vergonhas ao próprio Pai, porque o Pai julgaria corretamente. E aí ele carregou sobre si as nossas culpas. E ele deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Se Jesus foi capaz de abrir mão dos seus direitos em favor de nós, o que ele está pedindo para nós é que sejamos capazes de abrir mão dos nossos direitos, das nossas posições, do nosso ego, em favor dos outros, para a preservação do espírito no vínculo da paz. Amém? Isso. Muito bem, mais lá, Glaucia, mais uma. Então, eu vou trazer uma definição aí. Olha aí, Pedro. Eu coloquei o autor da frase, fui procurar no Google também, tá? Antes que saia alguma coisa estranha, viu? A mansidão é a expressão de um caráter gentil, brando e amável, que impacta as pessoas com ações e palavras dóceis e agradáveis. Ela é mais do que isso, tá? Mas eu vou ficar com essa definição hoje. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1. A mansidão é a expressão de um caráter gentil, brando e amável, que impacta as pessoas com ações e palavras dóceis e agradáveis. E eu vou separar isto em 2 blocos, tá bom? A gente vai buscar na Bíblia 2 exemplos para comprovar essa definição aí, ok? Convido você, então, a ir a Números capítulo 12. Quando falamos em mansidão, impossível não mencionar Moisés. Eu vou ficar com essa primeira parte aqui que está na primeira linha. A mansidão é a expressão de um caráter gentil, brando e amável. Vamos lá. Não vou ler o capítulo todo, ou o trecho inteiro. Mas eu quero comentar algumas coisas. Vocês conhecem a história. Moisés tinha 2 irmãos, inclusive mais velhos, Miriam e Arão. Mas Moisés é aquele que Deus designou para dirigir o povo de Israel, tirando do Egito e conduzindo até a terra prometida. Miriam era profetisa, Arão foi colocado no posto de sumo sacerdote. Mas o líder era Moisés. Aí houve um momento em que Miriam e Arão, eu acredito que tomados de inveja, né, resolveram se indispor com Moisés. Por que que Deus só fala através de Moisés? Deus não fala conosco também? Eles eram profetas, não era sumo sacerdote. Por que que só Moisés manda? Por que nós não podemos mandar juntos? E arrumar um pretexto aqui, pelo que eu entendo, por causa da mulher que Moisés havia tomado, que era Cuxita. Só que Deus ouviu isso. Né? Deus ouviu as murmurações. E aí o texto fala que Moisés era um varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Quem conhece a trajetória de Moisés sabe que Moisés não foi manso a vida toda. Mais de 40 anos antes, no próprio Egito, Moisés chegou a matar um egípcio, achando que ele tinha que, pela violência, trabalhar para a libertação do seu povo. Depois ele passa 40 anos no deserto, escondido, para depois Deus o chamar por meio da sarça e falar, vem aqui porque eu vou te usar agora para tirar Israel do meio do Egito. E lá vai Moisés, então, obedecendo à voz de Deus, depois de reclamar bastante.
Mas nesse período de tratamento, Moisés aprendeu que ele não era nada, se não fosse pelo Senhor. E por isso, então, eu entendo que Moisés escuta essas reclamações, mas você pode ler o texto, parece que ele não se defende. Ele entrega o caso para Deus. Então, Deus mesmo, a partir do versículo 4, chama todos eles ali. Chama os 3 na porta da congregação, da tenda. Então, o Senhor desce na coluna de nuvem, se coloca diante dos 3 e diz para eles: se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Mas com Moisés é diferente, porque Moisés é fiel em toda a minha casa. Eu falo boca a boca com Moisés. Eu não falo por enigmas, porque ele vê a forma do Senhor. Então o Senhor mesmo defende que Moisés era fiel em tudo aquilo que, porque zelava pela casa de Deus, pelo povo de Israel, sabendo que o povo de Israel não lhe pertencia, mas pertencia ao Senhor. E o que ele estava falando é o seguinte: eu delego a quem eu quero. E como é que vocês não têm pudor? Como é que vocês têm a ousadia de falar contra aquele que eu ungi para isso? Então o Senhor cirou. A Bíblia fala no versículo 9 que a ira do Senhor se acendeu contra eles, Deus se retirou, a nuvem se levantou e imediatamente Miriam apareceu leprosa, branca como a neve. Aí então Arão parece que cai em si. E aí ele pede a Moisés que não imputasse aquele pecado sobre eles, e ele confessa: nós procedemos loucamente e cometemos um pecado. E pede então que Moisés interceda por Miriam. Então, Moisés podia ter feito assim: problema seu. Não toqueis nos meus ungidos, diz o Senhor, não estava escrito ainda o Salmo, né? Quem mandou tocar no ungido de Deus? Quem mandou falar contra? Quem mandou? Bem feito. Agora você colhe as consequências. Talvez Moisés pudesse ter feito isso. Mas você lê lá o versículo e você descobre que Moisés, ao versículo 13, se vira para o Senhor e clama e fala: Senhor, eu te rogo que a cures. Porque a mansidão tem essa habilidade. Mesmo quando a gente tem razão. E mesmo quando Deus está intervindo em nosso favor. E levando a consequência para o outro que nos ofendeu. A mansidão nos leva a interceder pelo bem do outro. A mansidão nunca se alegra com o prejuízo do outro. Mesmo quando o outro quer o nosso mal. Vou repetir. A mansidão nunca se alegra com o prejuízo do outro, mesmo quando o outro busca o nosso mal. A mansidão se alegra com o bem. E Moisés intercede pela irmã. E o Senhor restaurou a saúde dela, né? Mas Miriam teve que ficar afastada da congregação de Israel durante 7 dias, para depois ser trazida de volta para o arraial, e o povo teve que ficar esperando. Eu vou parar de falar um pouco de mansidão e quero falar uma coisa muito importante para você, que eu entendi lendo esse texto esses dias aqui. Moisés orou pedindo que Deus perdoasse a Miriam. Eu creio que o próprio Moisés havia perdoado a sua irmã. Moisés não agiu contra Miriam, mas isso não impediu que ela colhesse a consequência do seu erro. Eu estou me colocando agora no lado não do ofendido, mas do ofensor. Eu posso ofender uma pessoa que seja muito mansa, mas isso não vai me isentar, se Deus quiser tratar com o meu caráter. A pessoa muito mansa pode até me perdoar, mas pode ser que o Senhor queira tratar comigo. Então, que eu aprenda a honrar as pessoas que Deus coloca diante de mim, todas elas. Todas elas. A segunda coisa é que o povo todo teve que ficar parado mais uma semana ali, esperando Miriam voltar. Todo mundo ficou parado uma semana no deserto por causa de Miriam.
Querido irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Não quero te jogar um peso, mas entenda o seguinte, nós somos um corpo só. Todos nós somos do mesmo corpo. O seu bem é o meu bem. O seu progresso é o meu progresso. A sua vitória é a nossa vitória. Mas se você começar a patinar, nós vamos patinar todos juntos também. Por isso eu quero que você fique bem. E por isso, eu vou sempre ficar aqui sugerindo, te incentivando. Vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Porque todos nós caminhamos juntos. Miriam, foi ela que reclamou. Foi ela que ficou leprosa. Foi ela que ficou afastada. Mas o povo todo ficou parado. E se você é da liderança, entenda quão importante é o seu papel. Quão importante é o seu papel. Toda a igreja caminha junto com a liderança. Você tem sido chamado por Deus. Essa é uma igreja que, no seu logo, no seu nome, no seu lema, é uma igreja que forma ministros. Você não está sentado aí na cadeira para assistir culto o resto da vida. Você está aqui para ser um ministro de Deus. Para crescer, para levar à frente. A igreja precisa de você bem. Bem. E a gente quer trabalhar para isso. Amém? O segundo exemplo lá, vamos lá. Ele fala também que a mansidão impacta as pessoas com ações e palavras dóceis e agradáveis. Eu convido você a visitar o livro de Ruth. Livro de Ruth. Alguém aqui não faz a menor ideia do que trata o livro de Ruth? Tá, eu não vou contar agora o livro também. São só 4 capítulos, você pode ler. Você não faz a menor ideia, né? É uma das histórias de amor mais bonitas da Bíblia. Sem ser piegas, né? Bonito e sem ser piegas. Mas eu não vou conseguir explicar a história agora, que não é o caso. Estou no capítulo 2 de Ruth. O que acontece no capítulo 1? Elimeleque e sua mulher Noemi vão embora para Moabe com seus 2 filhos, por causa da fome, em Israel. Lá em Moabe, os moços se casam, morre o marido, morrem os filhos, fica a Noemi viúva com 2 noras viúvas também. Aí ela ouve falar que acabou a fome em Israel e ela decide voltar para a terra. Viúva agora. As noras vão voltando e tem uma hora que ela fala, por que vocês estão me seguindo aqui? Vão fazer sua vida, vão casar de novo, fica aí no seu povo. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, não tenho mais filho, não acontece mais nada aqui. E uma fica mesmo em Moabe, mas Ruth decide voltar e fala, eu vou com você, aonde você for, o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E Ruth volta. Volta não, Ruth vai para Israel, porque quem estava voltando era Noemi, né? Então, lá no capítulo 2, né, Noemi tinha um parente, né, na verdade era parente do seu marido, falecido, que se chamava Boaz. Esse homem era próspero e tinha um campo fora da cidade, e era época de colheita, e um dia Ruth falou, posso ir lá fora da cidade? Vou lá fora colher alguma coisa, porque a gente precisa trazer comida, e a mulher deixou, a sogra concordou, né? E quando ela chega lá, ela começa a colher as espigas que caíam das sobras dos segadores. E o Boaz viu aquela mulher diferente, de outro povo, caminhando ali, e falou, quem é essa mulher aí? E falaram, ela é a nora de Noemi, que veio junto, e está cuidando dela aqui também. Então Boaz dá uma ordem, deixa essa mulher catar onde queira, e não atrapalha, não mexe com ela. Agora, essa história de Ruth acontece no contexto do livro de Juízes. O livro de Juízes termina de um jeito muito triste. Ele fala que naquela época não havia rei em Israel
e que cada um fazia o que achava mais certo. Embora Jeová fosse tecnicamente o Deus de Israel, na verdade nem todos temiam a Jeová e as pessoas se comportavam como achavam que deviam se comportar, e muitas vezes, inclusive, elas tinham costumes de outros povos ali, que eram costumes com os quais Deus jamais concordaria. Pois bem, quando chega o versículo 11, ele tem uma conversa com Ruth, né? E ele conta para Ruth que ele ficou sabendo de todos os bens que ela fez a Noemi, a sua sogra, né? Como ela abandonou a casa do pai dela e veio para Israel, um povo que ela não conhecia. Ele abençoa Ruth no versículo 12, em nome de Deus ela abençoa, o Senhor retribua o teu feito e te recompense por causa disso, porque você veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. O Senhor te abençoe por causa disso. E mais, ele mandou proteger Ruth. Naquela época era comum, não certo, mas era comum que mulheres fossem abusadas por homens ali. E é por isso que ele fala no versículo 9: eu dei ordem aos servos que não toquem em você. Ele estendeu a sua proteção àquela mulher. Era uma mulher viúva, era uma mulher estrangeira, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Aquela mulher estava à mercê de toda uma situação que era contrária e perigosa a ela. E Boaz mesmo poderia ter entrado no costume dos outros povos da terra, mas ele dá uma ordem: ninguém toca nessa mulher. Então chegamos ao versículo 13. Ela falou assim: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva. O que ela está dizendo é que ela ficou impactadíssima com a atitude de Boaz. Falar ao coração é: você ganhou minha alma. Minha alma ganhou minha confiança, ganhou meu respeito, ganhou minha admiração e depois ganhou o amor dela também. Ele podia ser truculento como os outros homens naquela época. Ele podia se aproveitar da situação. Mas Boaz era um homem que temia o Senhor. E porque temia o Senhor, tratou a pessoa com distinção, ainda que ela não merecesse, por ser de outro povo. E isso falou ao coração dela. E porque falou ao coração dela, o resto da história você conhece, quer dizer, você não conhece, você vai conhecer. Então ele fala: não vai, nunca mais, ó, não vai colher em outro campo, fica colhendo aqui no meu campo. E dá ordem aos seus empregados que deixassem que ela colhesse o quanto quisesse. Naquela noite ele ofereceu, cadê? Grãos tostados ainda. E ainda colocou porção aumentada para que ela levasse para sua sogra. E ela fala, ela conta para Noemi e fala: eu colhi no campo do Boaz. Bendito seja, porque o Boaz é parente resgatador. Porque Boaz é parente resgatador. Né? E aí Noemi fala: vou casar você com esse homem. Você não vai ficar viúva, não. Vou casar você, vou dar um jeito. E ela fala assim: olha, Ruth, pegue pega o seu melhor vestido. E ele vai lá fazer a colheita, você pega o seu melhor vestido, você fica lá, a hora que ele deitar para dormir, você descobre o pé dele e deita ali do lado. Na verdade, ele estava esperando que Boaz a tomasse como mulher para que fosse seu resgatador. E ela descobre o pé dele, no meio da noite ele acorda com frio no pé, e naquela escuridão toda, ele fala: quem que está aqui? Tem uma mulher aqui. Ela fala: eu sou Ruth, e você é resgatador. E ele fala: eu vou te resgatar, só que tem um cara na minha frente. Eu não posso fazer isso hoje. Boaz temia o Senhor. Ele reconhecia a lei do Senhor. Tinha um parente na frente, tinha que esperar, tinha que fazer um negócio. E naquele mesmo dia, no dia seguinte, ele resolveu o negócio e depois ele toma Ruth como mulher. A mansidão impacta as pessoas pelas atitudes daquele que a possui. Uma vez eu tive um colega que foi
perdeu o emprego. E quando isso aconteceu, foi de uma forma triste, no meio de muito falatório, de muita confusão, de muita sujeira. A mim não competia saber se era verdade, se não era. Eu não tinha nada com isso. E ele nem crê em Jesus até hoje. Ele não crê em Jesus. Na verdade, ele tem grande admiração por outros tipos de fé. Mas o Espírito de Deus me incomodou. Eu escrevi para ele: fulano, não sei de nada. Na verdade, ele escreveu para mim. Eu queria escrever para você, porque você foi meu colega e tal. E ele escreveu uma série de coisas ali, que eu não vou relatar agora. E eu falei: ó, fulano, não é problema meu. Não sei se foi, se não foi, se aconteceu, se não aconteceu. Eu quero que você saiba que, pelo profissional que eu conheci, pelo amigo que eu fiz aqui, eu tenho ainda o maior respeito por você, admiração. E estou tranquilo com o que você está me falando, para mim basta. A resposta dele foi essa: hoje eu tenho certeza de que você é um cristão. Eu podia ter espinafrado e falado uma porção de coisa para ele, falar: o que você tinha na cabeça? Mas o Senhor não mandou falar isso. O Senhor mandou falar para ele: os braços estão abertos, se você precisar de alguma coisa, a gente está aqui. E ele falou: eu reconheço que você é um cristão verdadeiro. Porque às vezes a gente quer pegar e descer o martelo em todo mundo. E às vezes até merecem. Mas tinha um pastor essa semana que falava muito de um desenho, não sei se do meu tempo, um desenho que falava que tinha 5 motoquinhas assim, e tinha uma que falava: eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. A última coisa que uma pessoa precisa, às vezes, é o outro na orelha falando: eu te disse, eu não te falei, eu não te falei, eu não falei, eu não falei. Às vezes a pessoa precisa de alguém que fala: tá bom, não deu certo até agora. Vamos fazer a outra milha juntos. Vamos ver Deus recuperar essa história. E a mansidão faz isso. E às vezes o nosso coração também se irrita profundamente com certas situações. Às vezes a gente se aborrece muito com certas notícias. E às vezes a gente quer publicar textão no Facebook, ou chamar a pessoa e fazer discurso para ela. Mas não é isso que Deus está querendo. Deus está querendo um coração manso que seja capaz de falar assim: vou orar por você. E se você precisar, nós estamos juntos. E a história de Boaz foi assim. Porque Ruth não merecia nada disso. Mas Boaz tratou Ruth com mansidão. E Deus foi tão bom, que Ruth e Boaz se casam. E da descendência deles vem o rei Davi. E de Davi vem o Senhor Jesus. Mas se você vai falar de mansidão, Moisés é o homem mais manso que já veio sobre a terra. A história de Boaz é bonita, mas a gente não pode deixar de mencionar Jesus, né? Queria que você fosse comigo a Lucas, capítulo 23. Essa gentileza é uma das marcas da mansidão. Às vezes você tem que falar, a verdade você tem que falar sempre, às vezes tem que falar de uma forma incisiva, mas a gentileza é uma das marcas da mansidão. E a pessoa que desenvolve a mansidão jamais age de forma precipitada. Quem desenvolve a mansidão aprende a, às vezes, reter as emoções fortes para agir de forma pensada, com tranquilidade e sempre da maneira certa. Olha o que estava acontecendo com Jesus aqui no capítulo 23 de Lucas. Talvez o momento, sem dúvida, né, o momento mais agudo da vida de Jesus. Versículo 33, Lucas 23. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. E também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, assim mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus escolhido.
E, igualmente, os soldados escarneciam. E, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Daqui a pouco a gente lê mais um pouquinho. Não havia circunstância pior do que esta, para que Jesus dissesse ao Pai: Pai, envia-os ao inferno. Diante de tudo que estava acontecendo com Jesus naquele momento, julgado por uma acusação falsa, julgado de forma errada, condenado à morte, injustamente, passando pelo vexame que estava passando, por algo que ele não fez. Ele poderia ter dito: Pai, manda todos para o inferno, queima agora. Mas a palavra de Jesus para o Pai foi: perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E, na verdade, eles não sabiam mesmo. Eles não sabiam que era necessário que o Filho de Deus fosse à cruz por nós naquele momento. Eles não tinham noção de que naquele momento estava se cumprindo uma palavra dada em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor falou à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E nesse momento é o que estava acontecendo. Jesus estava tomando sobre ele, os nossos pecados. Ele estava carregando a maldição do mundo todo sobre si. E ele tinha que passar por isso. Eles não sabem o que fazem. Eles estavam cumprindo os desígnios de Deus. Então Jesus fala: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Mas Jesus estava sendo alvo de zombaria generalizada. Tinha um ladrão ali do lado que estava zombando dele. O povo estava zombando. As autoridades estavam zombando. Os soldados estavam zombando. Até Pilatos zombou quando mandou escrever: Este é o rei dos judeus. Era uma forma de zombar Jesus e colocá-lo em vergonha, vexame diante de todos. Olha o rei dos judeus aí exposto na cruz. Era um vexame geral. Mas nós falamos assim: eu sou muito calmo, desde que não mexam comigo. Isto quer dizer, se as circunstâncias me forem favoráveis, eu sou calmo. Mas se as circunstâncias forem desfavoráveis, eu vou explodir aqui. Mas Jesus ainda teve a tranquilidade de dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Só que nós somos chamados para sermos como Cristo. E eu tenho que confessar que eu não sei se eu estou preparado para ser manso nesse nível. Do vexame generalizado, da zombaria de todos. E ainda dizer: perdoa, Senhor. Perdoa porque não sabem o que estão fazendo. Ou perdoa porque o Senhor sempre soube que isso ia acontecer. De um jeito ou de outro isso ia acontecer. E aí, então, no versículo 39, um dos malfeitores começou a blasfemar contra ele e falou: o Senhor não é o Cristo, não? Salva-te a ti mesmo. Aí o outro falou: você não teme a Deus? Você está sendo sentenciado à cruz também? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nem o mal fez. E aí ele vira para Jesus e fala: lembra de mim quando vieres do teu reino. E Jesus ainda teve tempo, misericórdia e paciência e amor para dizer para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No momento crucial, na agonia da morte, Jesus encontrou em si amor e mansidão para resgatar uma alma. A minha oração, irmãos, é que o Senhor desenvolva isso em nossos corações. Porque nós não somos mansos por natureza, nós devemos ser amansados. Eu queria que você fosse comigo a Colossenses, capítulo 3. Estava ouvindo esse versículo um pouco antes de ir para cá. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 5. Achou? 3:5 de Colossenses. O que fala aí? Fazei morrer. Ó, ele está dando essa ordem aos crentes. É responsabilidade nossa.
tá? A gente pede muito a Deus que nos liberte de certas coisas, mas a responsabilidade é nossa. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai colocar uma lista de pecados. Prostituição, que no original é pornografia. A palavra é porneia, pornografia. Faça morrer a pornografia da sua vida. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Mas não para aí. A lista continua um pouquinho depois, porque talvez você não tenha problema com isso mais. Talvez você já tenha vencido essas etapas. Glória a Deus se foi assim. Mas olha para baixo, versículo 8. Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mentais uns aos outros, larga a mentira. Então, se você não tem mais problema de impureza, graças a Deus, mas você é uma pessoa muito iracunda e qualquer coisa você explode e sai falando cobras e lagartos. Jesus quer te curar disso. Você é muito explosivo, você perde a paciência no trânsito. Quando você nota alguma coisa errada, ou na empresa, ou na igreja, ou na escola, você vira para 2 ou 3 pessoas mais próximas e você desce a lenha. Jesus quer mudar isso na sua vida. Diga amém. Você vai ficar melhor. Diga amém. Mas a mansidão em Gálatas é um dos aspectos do fruto do Espírito. Eu não consigo produzir mansidão sozinho, porque não é minha natureza. A minha natureza é ser nervoso. A minha natureza é ser rebelde. A minha natureza é ser explosivo. A minha natureza é ser violento. A minha natureza é ser duro com as palavras. A minha natureza é pro mal, porque o pecado está em mim. Mas se eu estou enxertado na videira, eu posso produzir fruto. Se eu estou enxertado na videira, eu posso produzir fruto. O Espírito de Deus pode produzir o fruto em mim. E é um fruto com promessa, porque em Mateus 5,5, que foi que Jesus falou? Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque eles não herdarão a terra. Olha que coisa incrível. O manso é aquele que entendeu que o que se passa nessa terra não é tão importante. Por isso que eu posso abrir mão da minha posição, por isso que eu posso abrir mão do meu orgulho, por isso que eu posso abrir mão da minha autoridade, por isso que eu posso abrir mão de tudo que está, das coisas que eu possuo, porque na verdade todas elas são passageiras. E eu prefiro abrir mão delas em troca de algo que nunca vou perder. Por que que eu não consigo? Por que que 2 crianças estão lá disputando o brinquedo? Porque elas não têm a noção de que daqui a 10 minutos aquele brinquedo não fará diferença. Ou por que que a gente disputa sempre a última taça de sorvete? Porque ou é aquela ou você não pega nunca mais. Ou quem nunca brigou aqui pela última colher? Porque nós somos assim, eu preciso disso agora. Eu preciso disso agora, é a última e eu não posso perder. Mas quando eu entendo que este não é meu lugar, que aqui não termina coisa nenhuma, e que as coisas vão lá na frente, e lá tudo é eterno, eu posso abrir mão dessas coisas todas. A nossa herança é futura. E ela aponta para esse ensino de que o nosso olhar tem que estar focado no que vem depois da nossa vida. Enquanto você definir que o padrão de vida bem-sucedido aqui na Terra é este, de acordo com os valores que nós mensuramos, sua conta bancária, a quantidade de diplomas na sua parede, o seu papel na hierarquia da empresa, enquanto você achar que é isso que define se você é bem-sucedido ou não na vida, então você vai continuar brigando para manter o seu lugar. Quando você entender que nada disso é importante,
Então você pode abrir mão dessas coisas. Porque Deus vai te colocar onde Ele quer, para fazer a vontade dEle. E você vai ser bênção sempre. Agora, se nós entendermos essas coisas e trouxermos para o nosso meio, e nós começarmos a aplicar o princípio da mansidão dentro da igreja, ninguém mais vai discutir porque está no ministério A, B ou C, porque canta, porque não canta, porque toca, porque não toca, porque dança, porque não dança, porque dá aula para as crianças, porque não dá aula, porque vai orar, porque não vai orar. E acabou esse problema, porque nós estamos aqui para servir ao Senhor. Porque eu lidero, porque eu não lidero. E a gente não tem que ficar apertando, porque está me apertando aqui, porque está me apertando, vou chifrar para todo lado. Isso não existe aqui, porque nós estamos todos concorrendo para a glória do reino e para o crescimento do reino de Deus. E acabou a discussão. Acabou a discussão. Mas se eu entendo que eu cheguei até ali, depois de me preparar muito para ser aquilo, e que depois de uma longa espera na fila, eu alcancei aquele lugar, e eu preciso mantê-lo com unhas e dentes. Então, na verdade, agora Jesus nunca foi meu objetivo. Meu objetivo era ficar ali para que todo mundo visse. Mas foi Deus que deu. A hora que Deus falar, vai fazer outra coisa, a gente vai fazer outra coisa. O importante é fazer aquilo que Deus colocou para a gente fazer. Deixa eu te fazer 3 perguntas aqui para você avaliar a sua mansidão. Vamos ler Colossenses 3:13, eu vou terminar com 3 perguntas aqui hoje. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler o versículo e vou fazer a pergunta. O versículo diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como é que o Senhor nos perdoou? Foi, foi mediante condição? O que ele requer de nós? O arrependimento. Alguma coisa a mais? Eu estou no direito de reter o perdão para um irmão meu? Se Deus me perdoou dessa forma, integralmente, eu estou no direito de reter o perdão para alguém? Não. Faz parte da mansidão. Mas pisaram feio no meu pé. Está doendo. Mas o Senhor gostaria que eu perdoasse como Cristo me perdoou. Quando Cristo estava passando o vexame na cruz, ele estava falando, perdoa porque não sabe o que estão fazendo. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Queria que você fosse comigo a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ó, quando fala que é para vencer, é porque é luta mesmo. Ah, é briga. É briga porque, inclusive, não está em nós. A gente quer jogar com as mesmas armas com que jogam conosco. A gente quer lutar com as mesmas armas que usam para lutar contra nós. Nós somos assim. Mas Paulo está propondo que nós trabalhemos com outras armas. Vieram me tratar com mal. Mas eu me recuso a lidar com mal. Eu vou lidar com bem. É isso que ele está falando. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você tem a oportunidade de agir em relação a alguém que lhe fez o mal? Então, imagine alguém que te fez mal. Alguém caluniou você, fofocou, a gente prometeu alguma coisa e não cumpriu, alguém decepcionou você fortemente, tá? Quando você tem a oportunidade de agir em relação a essa pessoa, você parte para a retaliação ou você procura mostrar brandura e amor? Não precisa me responder. Porque a mansidão é fundamental para a preservação da unidade no espírito, no vínculo da paz.
Deixa eu fazer uma terceira pergunta. Efésios 4:31. Vamos lá, Efésios 4:31, estou terminando. Longe de vós. 4:31 de Efésios. Longe de vós toda amargura. Quem aqui gosta de guardar um ressentimentozinho assim? Curte assim, ficar guardando um negócio aqui, né? Então, longe de vós amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e também toda malícia. Longe de vós. Fazer uma terceira pergunta. Aqui na igreja eu vejo vocês todos assim, e a gente se vê só aos domingos, e é muito legal falar a paz do Senhor, 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 a paz do Senhor. E quando você entra no carro? Vira turbulência? Complicado, né? Como é que os membros da sua família, ou aquelas pessoas mais próximas da sua convivência, veem você? Veem você como uma pessoa gentil e calma? Uma pessoa estourada? Não precisa me responder, porque eu estou fazendo essa pergunta para você. Deus quer um povo que seja humilde e que desenvolva a mansidão no seu meio. Quero terminar contando uma história que já falei aqui algumas vezes, as pessoas que convivem comigo mais proximamente já conhecem a história, mas sempre tem gente nova chegando e eu quero contar essa história para deixar o seu coração tranquilo, sabe? Eu aprendi o princípio de mansidão dos direitos, né? Liberar os direitos com o pessoal das bem-aventuranças. Depois meu pai fez o curso, mas eu já tinha ouvido alguma coisa sobre isso também, das gravações que ele ouvia no carro, que eu ouvi muita coisa desde a minha infância. E desde cedo eu desenvolvi esse conhecimento teórico, intelectual, de que você tem que abrir mãos dos direitos e deixar nas mãos de Deus, que Deus sabe o que está fazendo. Eu fui contratado em 91 com 15 aulas. E em 92, as minhas 15 aulas vespertinas passaram para 20. Só que vagaram 12 aulas no período da manhã. E pela política do Mackenzie naquela época, aquelas aulas seriam minhas, porque eu era o único professor da cadeira que tinha disponibilidade para pegar as aulas no período da manhã também. Aquelas aulas não sobraram do nada. Havia uma professora que iniciou o ano e 2 semanas depois decidiu que ia pegar aula na universidade, na PUC, etc. Estava abrindo mão das aulas ali. De repente, vagaram 12 aulas de manhã. E eu esperando que me oferecessem as aulas. Mas aquela professora, ao sair, indicou um mestrando dela lá da PUC. Eu confesso que eu fiquei bem chateado, porque eu teria interesse em dobrar o período. Solteiro, 23 anos, nada para fazer, quanto mais aula, melhor. Mas eu aprendi que a gente não precisa ir às últimas consequências, a gente entrega ao pai. Aquela professora indicou um nome, o sujeito foi contratado. Mal via o sujeito, porque ele dava aula pela manhã e eu à tarde. Quando chegou o final daquele ano, uma professora do terceiro ano, no finalzinho, na última etapa, precisou se ausentar porque ela estava com um problema de câncer. E eu tive que, na verdade, eles precisavam de alguém que substituísse no último mês e meio de aula alguém com 4 terceiros anos, alguma coisa assim. Onde você vai achar a professora em outubro para substituir? Eu sabendo que estava sobrando aula, e eu falei, ó, se vocês precisarem, eu só dava aula na quinta série até então, mas naquela hora era o que tinha. Aí eles me acabaram, eles estavam meio desesperados, né? E me ofereceram, me entregaram as aulas da moça lá, da moça não, da senhora, né, coitada.
E eu acabei o ano, concluí o ano lá, concluí o curso, ninguém ficou em débito e nem prejuízo. Aquele professor não deu certo. No final do ano, ele foi dispensado pela escola. Sobraram aquelas aulas pela manhã, de novo. Mas agora já não eram 12, eram 16 aulas. E perguntaram, o que vão fazer agora? Aí o diretor da escola falou assim, vamos dar para o Fábio. Porque ele substituiu a professora aqui pela manhã. Fez um trabalho legal. E dá para confiar nele. Às vezes a gente abre mão do direito e você pega lá na frente a mais ainda. Podia ter feito briga, podia ter feito barulho, podia ter reclamado. Aquele foi um ano difícil, de ficar calado, de calar, porque se você comenta uma coisa em sala de professor, daqui a pouco está todo mundo sabendo. Né? E não demora muito. E sempre sai o comentário da pior forma possível. Foi uma coisa assim de guardar aqui dentro, Carlos, e ficar a conversa entre mim, meus pais e Deus e só. Mas o Senhor sabia. E o Senhor honrou. E o Senhor honrou. Deus quer criar entre nós, criar em nós o espírito de mansidão. E entre nós, para que possamos viver a vocação para a qual nós somos chamados. Representar Jesus na terra o tempo todo. E o nome dele seja glorificado. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor Jesus foi o modelo, foi o exemplo perfeito de tudo aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Nós podemos olhar as Escrituras e podemos ver o comportamento do Senhor Jesus e podemos aprender como o Senhor quer que nós sejamos. Nós reconhecemos, Pai, e confessamos ao Senhor que nós somos pecadores e o bem não está em nós. A tua palavra diz isso. Mas Pedro disse que o Senhor pode viver sua vida ressurreta em nós. E dessa forma o Senhor pode ser glorificado. Nesta noite, Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui na igreja, para que a tua mansidão invada os nossos corações. A partir de agora, Senhor. Aqueles que têm dificuldade de abrir mão dos seus direitos. Nesse momento, Pai, possam abrir tudo por causa do Senhor. Por causa do Senhor, por causa do amor pelo Senhor. Aquelas pessoas, Pai, que são estouradas, que ao menor solavanco já saem dizendo coisas desagradáveis, ofendendo, xingando, respondendo, gritando, ofendendo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir agora que o Senhor substitua tudo isso por gentileza, Senhor, por um espírito perdoador, porque o Senhor foi até a cruz por nós. Toda a sua mansidão, Pai, ficou exposta ali, quando o Senhor estava passando pela vergonha e pedindo ao Pai que nos perdoasse. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos faça mansos dessa forma. Tua palavra fala, Senhor Jesus, que o Senhor foi à cruz manso como um cordeiro, calado, em silêncio, por amor a nós. Pai, que por amor ao Senhor, nós possamos ser assim também. E que esta igreja seja conhecida, Senhor. Porque neste lugar aqui, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, é o Senhor quem faz por nós. E por isso mesmo, não temos de nada, não temos nada de que nos orgulhar. E também não temos nada que defender, porque o Senhor é que faz todas as coisas por nós. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que seja assim. Olha para o meu coração, Senhor. Olha para o coração dos meus irmãos. E há clamores, ó Pai. E há clamores que estão aqui dentro. Coisas que nós gostaríamos de dizer para muitas pessoas. Injustiças que nós vemos que tantas vezes nos irritam, Pai. E nós temos vontade de dizer coisas horríveis aos outros. Mas neste momento, Pai, eu peço que o Senhor venha apagar todas as coisas. E venha colocar as palavras do Teu Espírito em nossos corações. Que sejamos agradáveis ao Senhor. E que possamos impactar os outros dessa forma. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à ceia?
Eu queria compartilhar algo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração, ministrado ao meu espírito no final de 2017 e iniciando 2018. É algo tão simples, tão básico, mas tão poderoso, capaz de gerar em nós cura, capaz de gerar em nós uma postura de muita humildade e de nos enxergar de uma forma a entendermos que nós não somos nada sem o Senhor, que nós precisamos da graça, que nós precisamos da bondade dele. E essa palavra é a bondade. E o Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração sobre bondade, que é um caminho onde nós começamos a ter consciência de quem Deus é, independente de qualquer situação, independente do momento, independente do não, do sim, da alegria, da tristeza, da adversidade. E tem um louvor que tem soado ao meu coração, não sei se vocês conhecem, mas, Fábio, eu até sugiro da gente ensinar e começar a cantar aqui na igreja, que fala assim: lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti por tudo que tu és. Tu me o Senhor me libertou e me curou. E fala assim: tu és bom, em todo o tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. E no final do ano nós tivemos uma oportunidade muito especial em família. Eu creio que é um momento assim da gente até compartilhar, de ver essa bondade de Deus. Nós tivemos oportunidade em dezembro de ir à igreja que nós fomos ordenados pastores, onde meus filhos foram criados, que infelizmente tivemos momentos muito difíceis na nossa saída, e nós tivemos a alegria de estar novamente naquele lugar. E no meu coração eu falava assim: Deus, eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei como eu vou encarar essas pessoas. Que tem muito a ver com o que o pastor Fábio pregou. E a hora que eu entrei ali, essa bondade me tomou de uma tal forma, esse amor me cobriu e cobriu toda a minha casa de uma tal forma que eu entrei ali, eu me senti tão bem, eu me senti tão feliz. E nós tivemos a dádiva de Deus de poder abraçar livremente cada pessoa que nos caluniou e nos difamou. Eu tive a alegria de abraçar uma das pessoas que eu amei profundamente e amo, e falar do valor dela para mim, de tudo que eu tinha aprendido com ela, de reconhecer, porque essa bondade me tomou de uma tal maneira, eu falei assim: quem sou eu? O Senhor é bom, o Senhor é bom. E eu queria ler esse Salmo 31, 19, que fala assim: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Eu vou repetir. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostrastes àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Diante de todas aquelas pessoas que fomos caluniados, Deus mostrou a nossa família tão feliz, tão erguida, tão nele. E as pessoas ficaram muito admiradas. E eu ouvi as palavras daquelas pessoas dizendo assim: eu estou impressionado de ver como está o seu filho, que o Levi não pôde ir, foi Israel, Esther.
Eu estou impressionado. Nossa, que cabeça! Nossa, como ele fala! E eu vi a atitude de dar um passo atrás, de abrir mão da justiça própria, aquilo que o pastor Fábio acabou de pregar, e de Deus ir à tua frente e Ele tem uma resposta para nós. Tem resposta que não vem de nós, só Ele pode dar. E é um caminho onde nós nos curvamos, onde reconhecemos que a bondade dEle é tudo que nós necessitamos, independente do momento. E eu queria que nós nos levantássemos para tomar ceia com essa gratidão e falar: Senhor, Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. O que posso Te dar por tudo que Tu és? O Senhor me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo é bom. E eu queria que vocês pegassem o cálice e o pão, mas que nós dessemos as mãos como igreja, um corpo de Cristo, e nós orássemos juntos como igreja e falar: Senhor, obrigada pela tua bondade. Obrigada por todas as respostas e aquelas que também virão. Obrigada porque um dia eu fui resgatado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. A tua misericórdia me alcançou. Alcançou a minha família, alcançou os meus filhos. O Senhor é bom, o Senhor ouve o nosso clamor, Ele é bom, Ele é bom. Então eu queria que nós nos dirigíssemos à ceia com esse sentimento, com essa gratidão de falar: Senhor, muito obrigada pela tua bondade. Muito obrigada, Senhor. Então vocês podem pegar a ceia e vamos esperar. Gente, quem já pegou, eu queria que a gente fechasse esses corredores aqui. Vamos dar as mãos. Segura assim, com uma mão e o irmão vai segurando assim no seu braço com a outra mão, ou se não fica bem pertinho. Se não encosta no irmão. Esteja junto dele. Senhor, nós amamos os teus caminhos. Senhor, nós amamos a tua presença. Sabemos que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo, é bom. O Senhor é bondoso para conosco.
Senhor, obrigada pelo teu amor derramado naquela cruz. Obrigada porque a vida, a força e esperança em ti. O Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Senhor, muito obrigada pelo teu sacrifício. Obrigada pela nossa igreja. Obrigada pelo irmão que está ao meu lado. Obrigada por cada palavra de Deus, de força, por cada conselho, por cada oração. Obrigada pelo teu amor derramado. Obrigada pelo perdão, pela reconciliação. Oh Deus, nós queremos te engrandecer e dizer muito obrigada com nossos corações gratos, porque perto está o Senhor daqueles que os buscam. Porque a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. O Senhor é bom, muito obrigada. E nós queremos, Senhor, nesse momento cear com o nosso coração grato. Que a tua paz reine sobre nós. Que o teu governo esteja sobre as nossas vidas. Ó Deus, nos entregamos a Ti mais e mais. Dá-nos essa mansidão. Que o Teu Espírito Santo venha nos controlar por dentro, nos transformando e nos aperfeiçoando cada dia mais. Num passo de humildade. Sejamos fortalecidos e fortalecendo aqueles que estiverem ao nosso lado. Ó Deus, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no irmão que está do teu lado e vamos dividir a ceia, vamos cear. Amém. Graças a Deus. Nós vamos trazer nossas ofertas e em 2 Coríntios, capítulo 9, diz no versículo 10, assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Às vezes, nos momentos de contribuição, irmãos, a gente espiritualiza bastante. E está certo. Mas existe uma coisa muito prática nesse texto aqui. Se você percebe e lê com atenção, tem uma coisa muito prática nesse texto. Existe algo espiritual, Deus aumenta a sua colheita à medida que você tem semeado, multiplicará frutos da vossa justiça, mas também tem uma parte muito interessante que diz que o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos. Depois fala de novo algo muito espiritual,
que redundem muitas graças a Deus. Então, irmãos, tem um outro texto que eu não quero pegar, a gente vai encerrar aqui, mas que nós que recebemos dádivas espirituais, também devemos retribuir com dádivas materiais, né? E quando eu digo que é simples, é porque fala aqui uma assistência para os santos. A gente precisa fazer algo importante que em algum momento nós nos propusemos a isso. Se é para ter esse prédio, tem que pagar. Se é para ter pastores tempo integral, tem que pagar. Se é para ter funcionário, tem que pagar. Se é para ter luz, ar-condicionado, tem que pagar. É simples assim. Às vezes as pessoas colocam coisas muito etéreas. Isso é uma coisa de combinado. Nós somos irmãos, uma família, e a gente tem uma conta para rachar. Beleza? Não é simples assim, pastor. Fala para mim. É um negócio simples. Aí o pessoal fala um monte de coisa. Eu não vou discutir nada. De verdade, eu não vou discutir. Mas é que é simples. Então, a gente tem que trazer a contribuição. A gente tem que pagar a conta. E cada um, nesse próprio texto, fala lá, vai contribuir conforme está proposto no seu coração, com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Agora, quando a gente semeia, Deus dá mais ainda para a gente semear, é o que está dizendo aqui. Se a gente for generoso, eu falo uma frase lá no meu trabalho, para uma equipe comercial, eles morrem de rir. Às vezes eles não querem vender muito naquele mês, porque já bateu a cota. Quem que trabalha com venda aqui sabe, né? Já bati a cota, vou segurar para mês que vem eu começar. Aí eu falo para ele assim, para com isso, rapaz, esse pensamento pobre. Sempre haverá miséria para miseráveis e abundância para os generosos. Aí os caras, como é que é governo? Como é que é governo? Sempre haverás. Eu falei, que sempre haverás, rapaz? Sempre haverá. Sempre haverá miséria para miserável e abundância para generosos. É isso que está falando aqui. Aí você fala isso lá no seu trabalho de uma maneira diferente. Aí o cara pergunta, mas como é que é isso? Rapaz, isso é princípio de Deus, rapaz. O mundo fala, você retém, você tem mais. Mas a Bíblia fala que se você der, você tem mais. É assim que é. Então a gente tem que contribuir, irmão, sem muita coisa difícil, não. A gente pega uma parte do nosso salário, vem aqui e dá. Aí todo domingo, quinta-feira, você vem aqui e dá também. Porque você não tem que pagar as coisas em casa. Aqui não é nossa casa também? Embora é claro que a casa de Deus somos nós, esse espaço aqui, quando está cheio de casinhas de Deus, também é casa de Deus, pronto. É simples também. Não precisa ter discussões teológicas. Então nós vamos contribuir com alegria, porque Deus já tem nos dado, ninguém aqui está andando, passando fome, e se tiver, fala com a gente que a gente ajuda, amém? Então, todo mundo pode dar alguma coisa. Isso que é a graça diante de Deus, que fala aqui, que redunda em muitas graças a Deus. A gente vai dar de acordo com a nossa medida, mas vai dar com o coração cheio de alegria, e Deus vai nos abençoar a nossa sementeira. Amém? Então vamos fazer isso. Glória a Deus, nós vamos orar. Estou muito alegre porque o Aderlan arrumou um emprego. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, meu irmão. O próximo cara que você souber que está sem emprego aí, você ajuda ele. Amém? Ajuda com oração, dinheiro. Fala aleluia aí. Aleluia. Oração, dinheiro, leva o currículo do cara lá. Não conheço ninguém. Conhece sim. Vamos nos interessar uns pelos outros, que Deus abençoe e redunda em muitas graças a Deus. Estou muito feliz. Vai trabalhar num lugar legal, vai vir para São Paulo, ficar pertinho. Essa semana fui lá em Jundiaí, eu falei, rapaz, o cara vem aqui todo domingo. Esse é valente, hein, pastor? Tem que dar um negócio desse cara aí, botar uma... Como é que é? Botar a mão dele no rol da água da rocha lá, assim.
É, melhor funcionar. Botar uma foto do Aderlan ali na televisão, ó. Maluco, vou te falar. 50 quilômetros, né? Eu vi lá, Várzea Paulista. Eu falei, cara, vamos orar? Vamos orar? Tem alguém que está sem trabalho aqui, irmão? Vamos orar, então. Fica em pé aí, Pepe. Amém. Tem mais alguém que está sem trabalho? Vem aqui também, vem aqui também. É, vem aqui logo. É bom que todo mundo te vê. Se tiver que te ajudar, já ajuda logo também. Amém? Quem quer abençoar esses dois caras aqui? Para Deus abençoar eles também, abrir uma porta de emprego, igual abriu para Aderlan. Aderlan, vem aqui, bota a mão neles também logo. Vamos embora. Já começa logo. Já transmitiu a unção, né, pastor? Aleluia. Amém. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pelo que podemos te dar. E o que é que podemos te dar, Senhor? Como disse aqui a Eliane, por tudo que tu és. O que posso te dar por tudo que tu és? O Senhor salvou, o Senhor libertou, o Senhor tem nos suprido as necessidades, o Senhor tem nos dado tudo que nós nem merecíamos e até nem precisávamos, Senhor. Ensina-nos a repartir, ensina-nos a doar, ensina-nos a nos importarmos com aquilo que vemos, como aquele homem que passou e viu o outro lá no meio do caminho espancado, Senhor. Não queremos ser como os religiosos, queremos ser como os samaritanos, Senhor. Se eu vi, é comigo. Nós nos importamos aqui com esses irmãos, pedimos que o Senhor abençoe a eles, Senhor, dê trabalho, e naquilo que eles necessitarem, que eles contem conosco. Obrigado porque o Senhor deu um emprego à família do Aderlan também. Obrigado que o Senhor tem sustentado a igreja até aqui. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos o que está ao nosso alcance, à luz da tua revelação, à luz, Senhor, do teu amor para com o próximo, pelo teu amor com a tua obra, e nos faz liberais, Senhor, para que isso redunde em muita graça ao teu nome. Nós te louvamos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz, irmãos. Eu vim dar um recado para os papais das crianças mais velhas, né? Os maiores. Os que não estão com os papais, pode ser vovô, titio, titia. Mas nós lançamos um desafio lá em cima, porque nós estamos estudando a vida de Corrie ten Boom. E ela, desde criança, ela aprendeu que na escola de Deus, Deus usaria a palavra dele, a Bíblia, né? Usaria as pessoas, líderes que ajudariam, e através daquilo que ela vivia, dos acontecimentos na vida dela, ela aprenderia a ter intimidade com o Senhor. E nós desafiamos as crianças a lerem as cartas de João. A carta de João, a primeira João tem 5 capítulos, segunda João é só um capítulo, terceira João é só um capítulo, né? São alguns versículos. Eles estão desafiados a ler. Então, ajudem seus filhos a lerem as 3 cartas de João. Eles têm que aprender que na escola de Deus, a Bíblia é o livro que eles vão usar. E é ali que eles vão aprender. Então, eu sei que a criança esquece, está de férias, vai para passear, não lembra. É um desafio. Eu sei que quando a gente desafia a criança, desafia os pais também, né? Mas é importante que eles tenham esse contato com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, pessoal. Vamos orar, despedir. Levante suas mãos. Levante suas mãos, eu vou abençoar vocês em nome de Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor está nessa casa. Muito obrigado, Pai, pelas palavras que ouvimos, pelos testemunhos que foram dados, pelas vitórias, ó Pai. Obrigado por podermos participar da ceia, da comunhão, né, com os nossos irmãos aqui. Obrigado por podermos ofertar na Tua casa também. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai, te agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Nós vamos nos despedir agora, Pai, pedimos a Tua bênção para nós, Senhor, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e amanhã, depois, até que Jesus venha nos buscar. Amém
e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus aí. Pode abraçar todo mundo aí.